capítulo 2, versículo 1 a 12. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. O título da nossa mensagem nessa noite é Cristo, o médico da alma e o juiz do coração. Como nós vimos, esse é um milagre maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós sabemos que Jesus já havia curado muitas pessoas. Então, aonde ele ia agora, multidões vinham atrás. E era difícil até mesmo chegar perto do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui nos 2 primeiros versículos que nos é falado que se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam para escutar a mensagem. Obviamente nós vemos que não era apenas pessoas que estavam dispostas a ouvir as boas novas, mas eram pessoas também mal intencionadas que queriam buscar algo para falar contra o Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos e podemos aprender com essa cura algo também relacionado à nossa situação sem Deus. Por isso eu quero que nós nos atentemos agora aos versículos 13 e 4, no início da nossa narrativa, que diz o seguinte: E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Que nós vemos que não é nem ao menos mencionado o nome, mas nós vemos que esse homem foi trazido por 4 amigos, porque ele era incapaz de mover-se. Aqui nós vemos a situação desesperadora do homem como um todo, do homem sem Deus. Nós podemos olhar para esse paralítico e ver um retrato de um pecador sem Cristo. Quando nós lembramos de Efésios 2:1, que diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, é ainda mais sério do que apenas uma paralisia. Mostra que espiritualmente nós estávamos longe e afastado de Deus. A cena que traz aqui, obviamente, é de uma incapacidade absoluta. Esse homem, ele não podia ir por si mesmo até Cristo, porque ele era paralítico, ele era limitado. E assim é com nós, que quando nós estamos perdidos, nós não podemos nos levantar para buscar a Deus. Tem muitas pessoas que dizem que estão buscando a Deus, mas nós vemos que até que não haja o toque do Espírito, até que elas não compreendam o seu estado, elas não vão até ele de verdade.
eles buscam religião, eles buscam Jesus como o Papai Noel, o gênio da lâmpada, um amuleto, qualquer outra coisa, porque na verdade eles querem coisas externas. Eles querem apenas o que é superficial e raso. Por isso também nós não podemos regenerar a nós mesmos, nem andar em santidade pela nossa própria força. Nós vemos que antes mesmo da nossa conversão, tinha muitas coisas que nós já víamos que era errado. Nós tentávamos criar disciplina, tentávamos fazer algumas coisas, mas aquilo durava às vezes um dia, talvez nem isso, e logo nós falhávamos. Porque era pela nossa força, era por aquilo que nós achávamos que nós seríamos capazes de fazer. Então, todo esse paralítico pode mostrar também o retrato de um pecador sem Cristo. É alguém totalmente imóvel, que não pode locomover-se por si mesmo, nem pode vir a ter Cristo por meio da sua força. Os amigos aqui são o símbolo da pregação, da intercessão e do testemunho cristão, que levam os perdidos até os pés de Cristo. E foi assim com cada um de nós. Quando nós escutamos as boas novas de salvação, elas nos levaram até Cristo. Assim como esses amigos levaram aquele homem, fizeram um buraco e colocaram diante de Cristo. E é isso que as boas novas de salvação faz. É isso quando nós olhamos pessoas orando por nós, que oraram pela nossa conversão. Eram pessoas intercessoras que estavam também nos guiando até Cristo. Por isso que nós falamos que quando nós queremos que nossos familiares, amigos cheguem até Cristo, nós devemos orar sem cessar. Nós não devemos desanimar. Nós devemos ainda mais buscar, porque na hora certa o Senhor, se for da sua vontade, irá se revelar. E o testemunho também, que nós somos chamados. Vocês vão ver mais para frente que é falado não apenas da fé desse homem, mas da fé dos amigos também. Então nós precisamos entender que nós somos chamados também a ser um testemunho diante de Cristo. Nós devemos aproximar as pessoas de Cristo através da pregação do Evangelho, através do nosso testemunho, através do nosso proceder. Se alguém aqui essa noite ainda que está sem Cristo, deve se enxergar como esse paralítico, sem força de se salvar. Não consegue se justificar diante de Deus, não pode vencer o pecado. A sua única esperança vai ser levado até Deus. Porque é assim que acontece a nossa conversão. Quando nós percebemos que somos incapazes, que somos, desculpe usar o termo, mas é isso mesmo, inválidos, que não há nada que pode nos fazer agradáveis diante de Deus. Quando nós percebemos a nossa pecaminosidade diante de um Deus que é santo, 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 é assim que nós nos aproximamos dele. É esse o passo inicial. Eu perceber que sem ele eu estou perdido. Mas aqui também, continuando o nosso texto, nós vamos ver aquilo que realmente importa. Nós já temos falado, nós já vimos, até mesmo em nossas conversas, nós já conversamos, que muitas pessoas, elas não entendem o que é o novo nascimento, o que é uma conversão. Mas aqui nesse versículo 5, Cristo mostra o que é prioridade na vida da pessoa. E ele começa dizendo o seguinte: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Ele não curou. Ele falou: os teus pecados estão perdoados. Cristo veio para fazer isso. Paralítico, obviamente, ele buscava a cura física. Mas Cristo aqui, ele mostra que o mal maior não era a paralisia do corpo, mas a condenação da alma. Por isso, nós precisamos lembrar
que, em primeiro lugar, o que nos afasta de Deus é o nosso pecado. Não é qualquer outra coisa, mas é o nosso pecado que é imundo diante de um Deus que é santo. É isso que nos afasta dele. Não é qualquer outra coisa que nós podemos olhar para nós mesmos. Não é alguma limitação, alguma falha, não é apenas alguns aspectos errados, mas é a nossa vida em rebeldia longe de Deus, separados dele. E aqui nós também aprendemos a ordem divina. Antes de restaurar o corpo, é necessário restaurar o coração diante de Deus. Isso tem que ficar muito claro em nossa mente. E eu vou falar para vocês que é assim que nós conseguimos ver quando de fato houve conversão em alguém. Quando nós escutamos muitos testemunhos, muitas pessoas falam de curas de vício, falam de curas de doença e qualquer outras coisas, ou até mesmo prosperidade financeira, que houve um sucesso na sua carreira. Isso não é conversão. Isso não é conversão de maneira nenhuma. Agora, aquele que profere, aquele que diz que a sua conversão foi por causa dos seus pecados que foram perdoados por meio de Cristo Jesus na cruz, que reconheceu como um pecador e clamou a Deus por perdão e salvação, aí nós vemos que de fato houve uma transformação. Porque a palavra de Deus diz que aquele que vai até ele, de maneira nenhuma ele rejeitará. Mas qual que é a condição de nós irmos até ele? Nós precisamos entender que nós somos pecadores, que nós somos rebeldes, que nós estamos andando uma vida toda contrária à vontade de Deus, e nós precisamos nos arrepender. Não apenas de alguns pecados, mas de todos os nossos pecados. O pecado, ele é uma dívida real, uma mancha profunda, uma culpa eterna. Até nós não sermos perdoados, nós não vamos sentir paz. Até nós não sermos reconciliados com Deus por meio do sangue de Cristo, nada nesse mundo vai saciar nossa alma. Qualquer coisa que nós nos apegamos, nós podemos nos matar pelo nosso serviço, nós podemos ter uma vida gastando em prazeres, qualquer outra coisa, nada disso vai saciar a nossa alma. É somente naquele momento onde nós confessamos os nossos pecados, nos colocamos diante de Cristo e somos perdoados, e vem uma paz tão grande que nada nesse mundo pode comprar. Infelizmente, nos nossos dias, muitos vêm a Cristo buscando apenas cura, prosperidade, melhorar de vida. Mas Cristo não veio primeiro para isso. Cristo, a função primordial dele, ele veio para morrer de forma sacrificial, para perdão dos nossos pecados. É o Filho unigênito de Deus que veio a esse mundo se entregar para pecadores. É isso que ele veio fazer. Ele não veio apenas curar multidões, multiplicar pães, fazer todas essas coisas. Isso é apenas um sinal mostrando quem ele é. Que ele era Deus. Aquilo mesmo que logo mais nós vamos ver, que aqueles escribas estavam arrazoando. Por que ele fez isso? Para mostrar quem ele era. Ele era Deus. A nossa maior necessidade não é saúde, emprego, tranquilidade, mas é ser reconciliado com Deus. Isso que realmente importa. Ser perdoado. Ter minha dívida paga. Ser um filho de Deus. Não há outra forma. Não há outra forma. E isso só vem com quebrantamento verdadeiro. Isso só vem com o agir do Espírito. Eu sei que muitos de nós ficamos tristes
quando nós temos a oportunidade de testemunhar o Evangelho de Cristo. E as pessoas se desculpam, falam tantas outras coisas, né? E não vão até Ele. Mas é uma obra sobrenatural. Nós devemos pregar, o Espírito toca em quem Ele quer. Mas nós devemos nos lembrar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então é por isso que nós proclamamos. Mesmo que talvez muitas vezes leve meses, anos. Por isso que muitos missionários, mesmo em campos, em situações difíceis e hostis, eles continuam pregando a mesma mensagem, dia após dia, crendo que Deus pode converter pecadores. Foi isso que aconteceu na Índia com William Carey, isso que aconteceu no Mianmar com a Dona Irã Judson. É isso que aconteceu em cada cidade que o apóstolo Paulo passou. Porque ele é o maior exemplo disso tudo. Porque ele sabia que essa mensagem era poderosa para salvar pecadores. E nós vamos ver, sim, agora a partir do versículo 6 ao versículo 10, mostrando quem era Cristo Jesus. Ele se revelando como juiz e como Salvador. Diz assim a palavra de Deus: e estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Daí depois, obviamente, vem o milagre. Os escribas estavam acusando Jesus de blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles não sabiam de fato com quem eles estavam falando. Eles estavam falando com o Filho unigênito de Deus, com Deus Emanuel, o Deus encarnado que veio a esse mundo se entregar no lugar de seu povo. Mas aqui nós vemos que Jesus revela que Ele é Deus. Jesus não é apenas um homem, Ele não é apenas um mestre como muitos viam, Ele não era um rabi. Ele era Deus. Ele era plenamente Deus. Ele era Deus. Ele não é apenas o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas também o juiz diante de quem todos comparecerão. Eu quero que nós abrimos as nossas Bíblias em João, capítulo 1, versículo 29. Depois nós iremos abrir em Apocalipse. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista aqui falando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse agora, 17, 31. Opa, desculpa, não Apocalipse, Atos. Coloquei um AT, misturei com um AT. É Atos, capítulo 17, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 17, versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é esse que ressuscitou dentre os mortos?
senão o nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Quem é esse que ao terceiro dia ressuscitou? Cristo, nos nossos dias, ainda se oferece como Salvador. Mas naquele dia, naquele grande dia, ele será o juiz. Então ainda há esperança. Ainda há esperança de nós sermos reconciliados por meio de Cristo Jesus. Mas naquele dia já não haverá mais esperança. Naquele dia ele virá como juiz. E quão bom é quando nós cremos e sabemos que não há mais condenação. Quando nós sabemos que a nossa dívida foi paga. E quando nós estarmos diante dele, que é o juiz, saber que ele é o nosso advogado e nosso intercessor. Que então não vai haver condenação. Isso traz uma paz que nem nada desse mundo pode trazer. Nós podemos encontrar ele ou como cordeiro, como foi descrito lá em João, ou como leão, ou como juiz, ou como advogado. Mas nisso nós precisamos refletir, porque muitas pessoas dizem, professam de boca Cristo, mas não basta saber que Cristo tem autoridade. Nós precisamos nos submeter a essa autoridade e lançar-se em fé sobre ele. É por isso que é necessário nascer de novo. Por isso que é necessário ser perdoado, ser reconciliado. Porque muitas pessoas, até mesmo em outras religiões, falam de Jesus de uma maneira menor, simplificada, não como Deus, mas como um mestre, como um exemplo a ser seguido. Nós vemos até ideologias tentando distorcer a imagem de Jesus, mas nós temos que olhar para ele como ele é, o Filho unigênito de Deus. Ele é Deus. Ele veio para morrer no lugar de pecadores. Ele veio para nos reconciliar com Deus. E quando nós entendemos e compreendemos isso, e vemos que não há esperança em nós, o que nós fazemos? Nós nos rendemos. Nós clamamos por esse perdão. Nós clamamos por salvação, até que ele venha e de fato opere em nós, até que nós possamos sentir essa paz, sentir, fui perdoado, fui reconciliado, agora estou em Cristo, nada mais me separa dele, estou nele, agora é daqui para a eternidade. E isso é algo maravilhoso. Mas nós vemos aqui que tem o selo da nossa história agora nos dois últimos versículos. Versículo 11 e versículo 12. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Aqui nós vemos agora sim o milagre visível como selo do perdão invisível. Jesus agora ele mostra que tinha autoridade para perdoar pecados, e agora, depois de mostrar que ele era Deus, ele mostra que curar não era nada para ele. Porque as pessoas viam, eles acreditavam em curandeiros, em tantos sinais e coisas, mas Deus mostra que para ele curar um paralítico não é nada perto daquilo que ele iria fazer. Sofrer a justa ira de Deus, ser moído por causa dos nossos pecados numa cruz, sem pecado nenhum. O que é isso diante de apenas uma cura física desse homem? O que adiantava esse homem ser apenas curado e ser mandado para o inferno depois? Melhorar apenas a sua vida? Eu uso muitas vezes o termo, que adianta deixar um caminho florido para o inferno? Às vezes a cura pode ser a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, se ela não se arrepender e crer. O que adianta Deus dar prosperidade? O que adianta Deus pegar e te dar um bom trabalho?
O que adianta Deus te dar tranquilidade aqui se depois tu vai passar uma eternidade de tormento, longe de Deus, separado de Deus? Não adianta nada. Então as pessoas não entendem a seriedade disso. E nós vemos que aqui o corpo morto respondeu à voz de Cristo. Aquele homem morto em delitos e pecados e ainda paralítico. Agora ele não tem apenas os seus pecados perdoados. Ele também recebe a cura divina de Deus. O que aconteceu fisicamente naquele dia é um sinal do que Cristo faz espiritualmente. Ele levanta mortos em delitos e pecados e lhes dá nova vida. É isso que ele fez no nosso coração. Ele removeu aquele coração de pedra, colocou um coração de carne, disposto agora a amar a Deus. Antes nós não queríamos saber dele, agora nós o buscamos. Agora nós queremos aprender mais da sua palavra. Agora nós vemos que os nossos sonhos, os nossos desejos não importam, mas como a vida eterna. Agora nós começamos a olhar para Cristo, olhar para o alto. Agora nós temos esperança de fato. Agora não vai ser uma guerra, não vai ser uma situação econômica, não vai ser qualquer outra coisa que vai nos separar de Cristo Jesus. Porque se nós estamos nele, nós estamos seguros na rocha. Cristo não apenas perdoa, mas ele transforma. O perdão sem transformação seria falso. E é por isso, a verdadeira conversão ela vai trazer bons frutos. É por isso que eu falo que nós não podemos separar a justificação da santificação. Porque aqueles a quem Cristo justificou, eles serão santificados. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Obviamente eu não estou falando aqui de perfeição, mas estou falando que você não vai continuar mais da mesma forma. Você nunca mais vai pecar em paz. Você vai ter a sua consciência martelando e apontando e mostrando que você pecou contra Deus. E até você não pedir perdão para Deus, você não vai ter mais paz. É assim que é com nós. Até nós não nos reconciliarmos de fato. Nós não temos mais paz até nós não nos sentirmos perdoados. Vem aquele sentimento de culpa, de tristeza, de sujeira diante de Deus. Nós temos dificuldade até mesmo de orar até não confessarmos nossos pecados, de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus. Nosso relacionamento não é a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós e ele vai trabalhar em nós. O verdadeiro convertido é como esse paralítico. Levanta-se, anda, segue, testemunha. É isso que Deus faz com nós. Agora que nós estávamos mortos, e passamos da morte para a vida, nós nos levantamos, nós andamos, nós seguimos rumo à eternidade, testemunhando de Cristo, apontando para aquele que pode salvar, para aquele que pode perdoar. Aquele que é o único digno de honra, de glória e de louvor. Se Cristo me perdoou, então minha vida é marcada por obediência, mudança e abandono do pecado. Como eu falei, Ele não vai mais deixar nós pecarmos em paz. Não vai mais haver orgulho. É humildade, porque a salvação é pela graça, não foi pelos meus méritos. Não foi por aquilo que eu fiz, pelo meu esforço, pelo meu intelecto, por tudo aquilo. Não, foi Ele, até mesmo a fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie, como diz Efésios também 2, 8 e 9. É Ele que faz. Então não há motivo para vanglória, apenas submissão, obediência, mudança. Eu começo a mudar agora meus objetivos, meus planos, eu começo a alinhar mais conforme aquilo que a palavra de Deus diz. Eu vou procurar conhecer mais a palavra para saber como eu devo proceder, como eu devo proceder no meu trabalho, como eu devo proceder com a minha esposa, com a minha filha, com os meus filhos.
com os meus colegas, com a minha família, quem de fato é minha família. Então nós começamos a ver tudo isso. Infelizmente, há muitas pessoas que não veem a necessidade de Cristo, mas diante do tribunal de Deus, a indiferença deles será condenação. Muitas pessoas hoje acham que Cristo nem mesmo existe, que Ele não é real, ou não se importam mesmo de fato. Mas toda essa indiferença será apenas para a condenação. Se hoje há alguém aqui que ainda é como o paralítico, não se esqueça que só sem os seus amigos você não pode ser levado a Cristo. Se você não tiver o Evangelho, se não tiver o Espírito Santo de Deus trabalhando em você, você vai continuar paralítico, vai continuar imóvel. É Deus quem faz. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho, depois de tantas vezes, às vezes nós pegamos e damos uma pausa com certas pessoas. Porque nós falamos tanto, essas pessoas não ouvem, ficam rejeitando mais vezes, menos vezes. E não há muito o que ser feito. Apenas orar para que Deus, se for da vontade dele, possa agir. Porque tem muitas pessoas que são indiferentes. Agora há também aqueles que são como esses escribas, que estavam lá, que estão na igreja, mas não creem. Nós precisamos lembrar que religião sem Cristo não salva. Conhecimento sem fé é condenação maior. Há muitos teólogos e pastores que vão para o inferno, porque eles não creem. Eles veem conhecimento como fonte de lucro, teologia, tantas outras coisas. Eles acham, nem a Bíblia como conhecimento para adquirir fama, riqueza, poder. Eles não estão preocupados com a causa de Cristo, em fazer o nome de Cristo honrado e glorificado, mas os seus nomes. Então, esses homens são os piores. E nós também precisamos cuidar para nós não sermos assim, nos apegarmos a ritos, liturgias e tantas outras coisas. Nós temos que nos apegar a Cristo e olhar para Ele. Ele é o alvo, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Também talvez você pode pensar que está salvo, mas não anda em novidade de vida. Nós precisamos olhar para esse paralítico. Ele, curado, ele levantou-se e andou. Se Cristo perdoou a sua vida, será outro. Nós precisamos examinar, de fato na minha vida, houve sinal de conversão? Eu sou o mesmo Tiago, do que antes de quando eu professei a fé em Jesus Cristo? Continuo nos meus pecados, a mesma vida miserável, mesma escravidão do pecado, ou a minha vida mudou, minha mente, meu coração mudou. Agora eu perdoo porque fui perdoado. Agora eu sou humilde porque eu entendo que em mim não há motivo de vanglória. Aquelas marcas que nós sabemos que é fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós vemos que as igrejas falam de línguas e tem muitos que falam em línguas e vão para o inferno. Isso não é obra de conversão, até mesmo porque nós somos reformados e nem cremos nisso. Muitas pessoas falam em línguas e vivem a semana como diabos. Isso não quer dizer nada. É mudança de coração, de caráter. É amar a Deus. É buscar a Deus. Nós devemos, todos aqueles que chegam a Cristo, e aquele dia que nós chegamos a Ele, nós nos vimos como esse paralítico, incapaz, culpado, condenado. Mas Cristo mostrou sua autoridade, seu poder, quando nós reconhecemos Ele como Filho unigênito de Deus,
quando nós olhamos para Ele como o único que pode nos perdoar, o único que pode nos reconciliar com Deus, nós somos perdoados. Quando nós o confessamos como Senhor e como Salvador, quando nós clamamos a Ele por perdão, nós somos salvos. Não basta estar perto dele como os escribas, não basta ouvir falar dele como a multidão, é preciso ser trazido a ele em arrependimento e fé. E somente ele faz isso. Não é apenas seguir a multidão, não é ser membro de uma igreja, não é ser batizado, não é até mesmo servir em ministérios da igreja ou qualquer outra coisa. É arrependimento e fé em Jesus Cristo. É nos colocarmos diante dele como pecadores e sermos reconciliados por meio do sangue de Cristo. Nós podemos, assim como esse homem, escutar o próprio Senhor Jesus Cristo, que os nossos pecados, como diz no versículo 5, Filho, perdoados estão os teus pecados. Ou também nós podemos escutar, como diz Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O que nós queremos naquele grandioso dia? Escutar da boca do Senhor Jesus Cristo. Isso é a decisão mais importante. É aquilo que é fundamental. Até mesmo mais do que qualquer outra coisa. Até nós não termos convicção, plena convicção de que nós somos salvos, nós devemos continuar buscando. Nós devemos continuar indo a Cristo em oração, pedindo que Ele nos perdoe, que Ele nos reconcilie. E se nós formos a Ele, de verdade, Ele vai nos perdoar. Ele vai nos receber. Ele vai nos salvar. Porque ele fala isso em sua palavra. Eu sei que é difícil, principalmente alguns aqui, talvez assim como eu, cresceram numa igreja, uma família, em que era falado da Bíblia. E isso muitas vezes acaba nos tornando religiosos, quando de fato nós não tivemos a conversão. Nós logo somos introduzidos à Bíblia, tem algumas mudanças morais externas, mas de fato é uma rebeldia ainda contra Deus. É por isso que eu fazer parte de uma igreja evangélica, eu estar junto com outros cristãos, isso não vai me salvar. Isso não vai me levar para perto de Deus. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus Cristo. Eu preciso de fato colocar toda a minha esperança nele. Esquecer tudo aquilo que se passou. Que passou. E até mesmo, porque isso é algo maravilhoso que Deus faz. Quando nós somos perdoados, não importa quem eu era no passado. Não importa aquilo que eu fiz. Não importa aquilo que eu vivi. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, agora eu não sou mais um inimigo de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Agora eu encontro a verdadeira paz, encontro um amor, encontro um verdadeiro Pai que me ama, que se importa comigo, que me guarda, que me cuida e que vai me levar até o fim. Que Deus realmente venha nos abençoar, que possamos compreender isso e de fato termos convicção. Porque se nós temos convicção, a nossa vida já nunca mais será a mesma. Nós temos paz, nós temos esperança. Mesmo em momentos difíceis, nós vamos ainda nos entristecer, nós vamos sofrer, talvez vamos enfrentar lutas, vamos muitas vezes andar ansiosos, apesar da palavra de Deus dizer que nós não devemos andar ansiosos. Nós vamos falhar, nós vamos pecar. Mas nada pode nos separar do amor de Deus. Porque Ele morreu por todos
os meus pecados. Aqueles que eu cometi no passado, que cometerei no presente, que cometi no presente e que cometerei no futuro. Mas ele também irá me santificar. Então o pecado passará de uma forma gradativa a ser um acidente, e não viverei na prática do pecado também. Que Deus nos abençoe e que possamos refletir acerca da sua santa palavra.